Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da notícia na Fox News falando sobre a ação do Doge de mandar uma cartinha para o Alexandre de Moraes, meu amigo. A coisa tá pegando por lá, ó. Saiu a notícia aqui hoje cedo na Fox News que o Departamento de Justiça tomou uma medida sem precedentes ao mandar uma carta destruindo os argumentos do juiz Alexandre de Moraes aqui no Brasil, né? Ou seja, o pessoal lá nos Estados Unidos está prestando atenção nesse caso, e a cartinha que foi mandada para o Alexandre de Moraes, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, tá? Eu fiz o vídeo sobre a cartinha, que realmente é destruidora, né? Eles falam sobre a carta aqui, dão os detalhes dela aqui, mas o ponto importante é mostrar aquilo que eu falo para vocês. É muito óbvio que o Alexandre de Moraes está errando nesse caso da censura, principalmente da censura contra o Rumble e contra a Trump Social, que são empresas que não têm representante no Brasil, não têm nenhuma ligação com o Brasil. Ah, mas tem uma pessoa usando lá, um brasileiro usando... Ué, mas isso não faz da plataforma a jurisdição brasileira. Vamos entender esse caso aqui, porque o que isso significa em termos da aplicação de uma pena mais dura para o Alexandre de Moraes, e também o que isso pode resultar em termos de outras consequências. Como eu estou falando para vocês, tá rolando um racha, tá? O pessoal da esquerda tá doido para brigar direto com os Estados Unidos. Não que temos que brigar mesmo e bater, não sei o que lá. O pessoal do STF não quer isso. O pessoal do STF está querendo que o Lula converse com os Estados Unidos, né? Tente resolver a questão com os Estados Unidos. Já está claro que vai dar merda isso daí. Por quê? Porque o Lula não tem capacidade de conversar com os Estados Unidos, o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás, a única alternativa que ele tem agora é ressuscitar o Bolsonaro. Vamos ver se ele vai fazer isso, acho pouco provável. No final das contas vai acabar seguindo a coisa do Lula e vai acabar se fudendo nessa brincadeira. Essa notícia foi sugerida por Caralho, meu marido dorme ouvindo Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Departamento de Justiça do Trump tomou uma ação sem precedentes ao mandar aquela carta negando ao Alexandre de Moraes a questão da ação dele contra o Rumble e coisa e tal. Vocês lembram? Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo, se eu lembrar. Se eu não lembrar, é só você dar uma procurada aí, cartinha do Doge pro Alexandre de Moraes. E aqui, ó, o Departamento de Justiça mandou uma carta sem precedentes para um juiz da Suprema Corte Brasileira em maio, criticando ele por ter ordenado que a plataforma de vídeo baseada nos Estados Unidos, a Rumble, restringia a liberdade de expressão de um usuário no solo americano, descrevendo as ordens como um exagero internacional e falta de enforçabilidade, né? Então a Rumble, que é uma empresa de compartilhamento de vídeos, é um YouTube da vida. Aliás, eu tenho conta lá também, quem quiser. Aqui no Brasil você não consegue acessar diretamente, só com VPN, né? Mas eu tenho minha conta lá também. E está no centro de um debate internacional para a proteção da liberdade de expressão que tem acontecido há meses, né? O juiz da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes, ordenou a suspensão do Rumble no país sul-americano em fevereiro, devido ao fato de que a companhia americana não acatou as ordens da Corte de remoção de contas de pessoas brasileiras morando nos Estados Unidos e procurando asilo político. Está falando aqui, evidentemente, do Alan dos Santos, né? Olha só, esse aqui foi o cara do Rumble, né, o Chris Pavlovski, que falou aqui, ó. Se você olhar o que está acontecendo no mundo todo, é claro que estamos vivendo em um momento perigoso para qualquer pessoa que acredite na liberdade de expressão. Um direito humano fundamental que está escrito na Constituição americana que é reconhecido globalmente, mesmo pelas Nações Unidas, né? Ou seja, está havendo uma perseguição desse direito. Por quê? Porque a esquerda no mundo inteiro está perdendo força, percebe que está perdendo força e acha que se censurar todo mundo, se calar todo mundo, vai conseguir voltar a conquistar corações e mentes das pessoas. Estão errados, né? Estão errados nas duas coisas. Primeiro, que não vão conseguir censurar. Vão encher o saco de todo mundo, vão conseguir um monte de ordens absurdas, ordens ilegais e coisa e tal. Alexandre de Moraes tem feito isso, um monte de coisas idiotas que não tem nenhum cabimento. Isso vai fazer com que o povo pare de falar entre si? Não vai, cara. É o que eu falo pro pessoal. Essa mudança é muito mais profunda do que esse pessoal está imaginando. A gente está vivendo de novo a mesma coisa que aconteceu na época da invenção da imprensa, né, da prensa móvel, em que de repente livro virou uma coisa barata, todo mundo lia livro, todo mundo podia ler livro e coisa e tal. E os reis absolutistas da Europa ficaram todos apavorados. As monarquias absolutistas acabaram depois disso. Por quê? Porque as pessoas começaram a ler, começaram a fazer jornais,
a escrever jornais, a divulgar informação, e teve, evidentemente, um monte de gente. Virou coisa comum lá no século XV, século XVI, lista de livros proibidos, ou publicações proibidas, e não sei o que lá. Não, não pode esse livro é proibido. Adiantou alguma coisa? Não, não adiantou nada. As monarquias caíram todas, por quê? Porque a informação circula de qualquer jeito. É impossível parar uma mudança tecnológica deste tamanho. Esse pessoal está enxugando gelo. O que eles tinham que ficar preocupados é como diminuir o tamanho do Estado de forma sustentável. E não, eles querem manter o Estado enorme. Não temos que continuar importantes aqui, ó. Bom, o Pavlovski falou também que o fato do Rumble se tornar uma figura central nesse jogo pela luta pela liberdade de expressão é uma validação poderosa da nossa missão, né? O Rumble tem essa ideia justamente de ser a casa da liberdade de expressão, muito mais do que o YouTube, né? Estamos orgulhosos de estar nas linhas de fronteiras por esse esforço e somos gratos ao presidente Trump e à administração que tem feito essa batalha uma prioridade, né? E aqui eles falam sobre a carta aqui, ó. A carta mandada pelo Doge, a gente já falou sobre ela no outro vídeo, não vou entrar em detalhes, mas fala aqui, ó. O Doge, nós não tomamos posição nas leis e nas ordens judiciais de documentos no Brasil, dentro do território do Brasil, que são uma questão da lei brasileira. Assim, já é um absurdo, porque como eu falei, né, a lei brasileira proíbe essa ordem que o Alexandre de Moraes deu de derrubar perfis, né? Porém, a extensão desses documentos direcionados ao Rumble e para ações específicas nos Estados Unidos, nós avisamos de forma respeitosa que essas diretrizes não são realizáveis pelo Departamento de Estado americano. Ou seja, como eu falei no vídeo, enfia essa cartinha suja sua no seu buraco de trás. Aqui, ó, enfim, eu não vou ler a carta toda aqui, porque né, já fiz isso no outro vídeo. Mas ele está dizendo aqui, ele fala do Bolsonaro também, que justamente tem sido acusado pelo mesmo juiz de golpe de Estado e coisa e tal, um monte de coisas ali absurdas. E nós temos visto muita censura, muita perseguição política. É o que disse o Corey Mills, ou seja, uma matéria muito grande falando sobre o Rubio, sobre o Corey Mills, sobre liberdade de expressão. Isso aqui é uma coisa muito importante. Por quê? Não tem nenhuma novidade aqui em relação ao que a gente já sabe. O que tem de novidade aqui é o fato de que isso está sendo tratado por muita gente lá no governo Trump de forma séria. É o que eu falo para vocês. Vai vir sanções para Alexandre de Moraes? Eu não tenho dúvida nenhuma. O pessoal vai vir devagar, não vai ser rápido, não sei se vai ser essa semana, mas eu imagino que, dependendo de como seja o voto do André Mendonça no julgamento lá da censura e depois os votos dos demais ministros, o André Mendonça falou que vai pedir 2 dias para fazer o voto dele. Então vai ser um voto longo. Então não vai ser decisão hoje, provavelmente só amanhã, né, ou depois, não sei. De qualquer forma, quando sair essa decisão, você pode ter certeza que vem coisa por aí. E aí que tem um outro problema dessa história que eu estou falando para vocês. Está havendo uma separação entre o PT, o Lula e a esquerda e o Alexandre de Moraes e o pessoal do STF. Aqui, ó, o Moraes não se intimida com ameaças dos Estados Unidos e manda recado. O Brasil sabe se defender. Falou em inimigos nacionais e internacionais da democracia e coisa e tal. Ele está criticando o Trump, achando que o Lula vai conseguir apoio lá na França para fazer uma grande frente contra o Trump, contra essas medidas e coisa e tal. Não vai, meu amigo. Eu já falei sobre isso no vídeo. Quem vai peitar esse negócio? A França não vai comprar briga com os Estados Unidos. Agora o Lula quer. O Lula quer. O fato de terem pego essa frase do Moraes e colocado como não vai aceitar a ameaça dos Estados Unidos e mandou recado, não sei o que lá. A esquerda quer isso. A esquerda quer brigar direto lá, né? O Dino falando aqui, ó. Que ameaça cotidiana contra ministros é punição maior que sanção dos Estados Unidos. Ô Dino, não é, sabe por quê? Porque se você quiser parar com a ameaça cotidiana, é só você renunciar, cara. Renuncia, vai fazer outra coisa da vida. Pô. Tenho certeza que param essas pressões, o pessoal tá pressionando vocês porque vocês estão fazendo merda. Muita merda. Então, ou seja, sai daí que tranquiliza, resolve o problema rapidinho, né? E esse pessoal tá com essa expectativa de que censura vai resolver o problema deles, não vai de jeito nenhum. Então, você vê aqui ó, que o pessoal da esquerda está com esse negócio de querer escalonar a coisa. Não, temos que brigar com os Estados Unidos mesmo. O STF está vendo descaso do Itamaraty diante da pressão do Trump. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes não quer brigar com os Estados Unidos. É lógico que ele vai peitar, vai falar que não vamos baixar a cabeça e coisa e tal.
mas ele quer uma negociação, ele quer que o governo brasileiro converse com os Estados Unidos. O que ele vai ganhar em troca é o Brasil saindo totalmente da órbita americana, indo para a órbita da China e da Rússia, que estão dois quebrados, ninguém tem mais força para nada por lá, e arrastando a população brasileira, inclusive o pessoal do STF nessa história. Realmente uma situação absurda que a gente está vivendo, isso que eu tenho medo. Olha só o que o Lula quer. Lula falando aqui na Brasil 247. Precisamos de governança global mais do que nunca. Você sabe o que é governança global, né? Governança global é governo global que o Lula quer. O que o Lula quer aqui é um governo global para lidar com as redes sociais. Isso não vai acontecer, meu amigo. Governo global é exatamente o que queria a nova ordem mundial. Lembra esse papo da nova ordem mundial, que era uma teoria da conspiração, de que os comunistas do mundo queriam fazer um grande governo central no mundo e coisa e tal? Isso não vai acontecer por vários aspectos. Primeiro, pela própria ineficiência da coisa. Como eu falei para vocês, com a informação descentralizada e distribuída, o poder dos governos diminui, o poder de hierarquias diminui. Uma hierarquia do tamanho do Brasil já está quebrando sozinha, sem fazer força nenhuma, agora já está... achar que vai ter um governo mundial, vai resolver alguma coisa, não vai fragilizar cada vez mais. O Lula tem que olhar para governo menor, tem que diminuir o governo, a saída é por baixo, não é por cima. Mas o Lula, lógico, jamais vai entender isso. O Lula sonha com o comunistão no mundo, né? O mundo inteiro comunista, guiado pelo Partido Comunista Mundial e coisa e tal. Eu acho muito engraçado esse pessoal, porque ele acha que é a única maneira de resolver o problema, né? Porque ele só consegue entender resolver problemas com alguém mandando alguma coisa para resolver o problema. E não é assim que problemas são resolvidos. E, de novo, cada vez menos eficiente é essa maneira de resolver problemas, né? Então, o que eu tô vendo é isso daqui. A porrada vem. Para que lado que vai sair o pessoal aqui no Brasil, eu não sei. Tá tendo um racha. Claramente está tendo um racha entre governo e STF. Para que lado que o país vai, eu espero que o país solte o Lula para lá, abra a mão do Lula. Talvez tenha que sacrificar o Alexandre de Moraes também a essa altura, não seja possível outra saída. Vamos ver o que vai acontecer.